Imagine uma escola que você deseja e seu filho também. Um lugar agradável, em que ela goste de estar. Uma escola que, além de idiomas, ensina a cuidar também das emoções, preparando seus alunos para o topo, para o auge do auge, que capacite para ser e estar. Agora pode parar de imaginar e matricule seu filho. PH3 Cidade Verde. Experiência e credibilidade agora em Cidade Verde. PH3. Matrículas abertas. PH3 Centro Educacional. Está localizado no bairro de Santos Reis, em Parnamirim. É a maior e a mais completa estrutura educacional da cidade. PH3 transformando alunos em pessoas melhores. Genilson Cruz e Associados. Serviços contábeis, assessoria e consultoria para a empresa nas áreas de abertura e regularização das empresas, departamento pessoal e previdenciário, escrituração fiscal, balanços e balancetes gerenciais. Serviços jurídicos, advocacia civil empresarial e advocacia trabalhista empresarial. Genilson Cruz e Associados, Avenida Professor Clementino Câmara, 459, Coabinal, Parnamirim. Telefone 3272-4722 ou acesse o site genilsoncruz.adv.br. Olá, muito bom dia a todos que nos assistem. Hoje o nosso programa Educação em Foco está com uma cara nova, uma pessoa da área de jornalismo. Eu estou até tímida de apresentar um programa para uma jornalista renomada, como é a nossa convidada de hoje. Bom dia, Gláucia Marilac. Obrigada por aceitar o nosso convite. Suas considerações iniciais aí para o nosso público que nos ouve. Seja bem-vinda. Muito obrigada, e para mim é um prazer estar sendo entrevistada por você, né? Porque você é uma pessoa que eu admiro por toda essa tua carreira que você tem na educação. E educação é comunicação, né? Sim. Se a gente não tiver uma boa comunicação, a gente não consegue cumprir o papel da educação, que é contagiar o outro a partir do nosso repertório, né, isso pessoal? É verdade, isso é verdade. Então, o nosso assunto de hoje é um assunto bem pertinente a esse ano, né? Que é um ano de política, que se fala em política, de eleição. E como podemos, Cláudia, discutir aqui um pouco dessa educação política? O que seria educação política, no teu ponto de vista? Então, eu acho que o Brasil pecou muito e ainda peca em relação à educação política, né? Na escola, eu, por exemplo, a minha geração, a gente não teve uma educação, a gente tinha algumas matérias que tratavam do assunto, mas de forma transversal. E eu acho que a educação política, ela precisa ser uma disciplina, porque a educação política precisa formar cidadãos políticos que exercitem seus direitos. Sim. Né? E cumpram com seus deveres. Então, acho que uma das iniciativas mais louváveis é que os novos gestores, os candidatos, os novos políticos que vão vir a partir de agora, né, depois de toda essa crise que nós estamos vivendo, sim, eles tenham essa visão da necessidade que todos tenham conhecimento da política, todos acompanhem a política e todos se tornem cidadãos de fato políticos, porque nós somos na prática. Todo sim, mundo na prática
é um cidadão político. O que é política, né? A polis. Alguém que vive na cidade, alguém que comunga de objetivos comuns, Sim. que tem que viver sob as mesmas leis. Então, essas pessoas são políticas. E quem são essas pessoas? Todos nós. Exato. Né? Então é preciso preparar essas pessoas, porque todos somos políticos, e exercer a questão partidária já é uma outra questão. E o que nós vemos hoje, isso aí não é nenhuma novidade, está a céu aberto, é o despreparo para a governança. Isso. Não é? Então esse despreparo vem justamente da falta da educação política. Porque eu costumo dizer que para ser um bom professor, tem que ser uma boa pessoa. E o que é uma boa pessoa? Uma pessoa que respeita, que vive os valores, que tem empatia, que vive em sociedade, nessa polis, como você bem colocou. Então, como está faltando esse gerenciamento para a educação formal, chega as pessoas despreparadas a, digamos assim, ao emprego, ao cargo para o qual é eleito. E isso tem gerado muitas consequências para o nosso país. O desenvolvimento vem a partir das pessoas, né? Da sensibilidade de governar. E essa educação, acho que se pode trabalhar em cima de uma... Porque tem tantos temas transversais. Você lembra que tinha meio ambiente, né? Violência, mas não... Ciências sociais. Mas não vejo falar na educação política. É porque ela está embutida na cidadania, que também tiraram a velha educação moral e cívica. Eu ainda tive educação moral e cívica. Eu também ainda tive, eu tenho saudades. Mas acho que não com esse nome, porque é um nome assim, muito tendencioso, né? Mas pode se dar um outro nome. Educação política mesmo. Não é? Eu acho que é fundamental que seja esse nome, educação política, até para a gente desmistificar a política. Sim. Porque uma coisa é politicagem, né? Exato. Outra coisa é a política. O que é política? É o exercício da cidadania na maior plenitude que a palavra pode exercitar. Inclusive, eu faço questão também de dizer o seguinte, que eu acho que há um interesse por trás, muito acentuado, de não favorecer, não dar acesso a essa educação política, especialmente nas escolas públicas, que correspondem a mais de 80% Sim. das escolas do país inteiro. Exato. Então, assim, por que tem esse interesse? Por que as pessoas não são educadas a se interessarem pela política? Há um interesse daqueles que já são os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, que estão se perpetuando no poder e que não querem que chegue ninguém mais, né? Sim. Ninguém mais com novas ideias, com novos interesses sociais de fato, né? Um interesse, a gente fala assim, é um jogo de interesses. Sempre vai ser um jogo, porque o ser humano joga o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade que o que é um jogo? É assim, coloca uma peça aqui, outra peça aqui. O importante é saber quem é o jogador. Quem está por trás do jogo? Quem é o jogador? Né? Quem é esse político? São estratégias para ganhar e se manter no poder. Exatamente. A gente não tem que... O jogo vai existir. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é um jogo. Você faz uma pergunta, eu devolvo com uma resposta. Isso é um jogo. Mas quem somos nós, os jogadores? Eu acho que as pessoas têm que tirar a capa de lama que tem em cima da política. Sim. E ver a política como algo que está diretamente ligado ao nosso dia a dia e que enquanto a gente não se interessar por ela, outros jogadores mal intencionados vão se interessar. Exato. Talvez por isso eu me coloco hoje na condição de pré-candidata a prefeita de Parnamirim, por ter este olhar visionário de uma mudança. E não é que eu vou perder a esperança porque está um caos. Que está um caos, está. E por isso que eu estou me manifestando e nós queremos agregar mais pessoas com interesses humanizados, transparentes e éticos para ajudar a mudar, dar nossa contribuição. Quem sabe tirar, digamos assim, algumas vendas, limpar as lentes e dizer, é possível. Não é? Como hoje nós temos o senador Stifles, que é uma referência para nós em termos de ética na política. E eu conversando com ele, ele até falou assim, não vamos discutir partidos, não vamos discutir nada, a não ser uma nova geração de pessoas que pensam política diferente. Não vamos discutir partidão, os partidos têm seus defeitos. Nós vamos pensar num grupo de pessoas que pensam política diferente. Isso pode partir já de um princípio para um projeto de educação política. Exatamente. E ele vai poder nos ajudar muito com aquela experiência do Maria Ilka, que é uma escola pública referência, né?
E partido, como o próprio nome já diz, está partido, né? Não é uma coisa inteira. Então, quem é inteiro? É quem está por trás do partido, que é o cidadão. Né? O cidadão político, sim. E o senador, eu trabalho com ele há mais de um ano, eu sei quem é o senador nos bastidores. Ele é exatamente a pessoa que ele se mostra. É coerente, sabe? É honesto, muito honesto. Então, assim, isso faz com que os nossos olhos brilhem no sentido de ver que é possível. Ele não tem ligação com ninguém. Aquele negócio, tem que fazer ligação, tem que se juntar. Ele é na dele, ele está ali, ele escolheu o Podemos, que é o partido que ele é o presidente aqui no estado, porque ele entendeu que o Podemos dá liberdade para o parlamentar votar de acordo com sua consciência. É centro, então você pode ser centro-esquerda, pode ser centro-direita. Você está numa posição que você pode ver qual a melhor opção aqui para o cidadão, né? Para cumprir com o dever que é olhar para o todo, não é para olhar para as partes, não é esquerda, não é direita, é frente, é fazer com que o Brasil siga em frente, né? E não ficar nessa dialética, ou isso aqui serve, isso aqui não presta. Até porque tem uma máxima que diz assim, ninguém é 100% bom, não existe partido 100% bom, não existe partido 100% ruim. Existem partidos com boas intenções e partidos com más intenções. Depende de quem está ali. Tudo depende do ser humano, né? Eu fico muito triste quando as pessoas... por que no Brasil? Por que no Brasil? Gente, se vocês viajarem... Eu tive a honra de viajar a vários países do mundo. Gente, ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Sim. O que muda são as leis. Por exemplo, nos Estados Unidos... Teve lá o blackout, teve saques em loja. Então, por quê? Porque não tinham as câmeras para mostrar quem era que estava saqueando. Exato. Então, é aquela... E se fosse no Brasil, ia dizer que era brasileiro. Não é isso, não é a pessoa, não é o país, é a pessoa. Quem está por trás. Exato. É aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Eu acho absurdo esse ditado. Não acho que a ocasião faz o ladrão. O ladrão é ladrão porque ele optou por ser ladrão. Questão de consciência. É consciência. É o que você disse. Eu achei muito especial quando você disse, inclusive eu soube, né, que o seu lema vai ser amor e verdade, né? A pré-candidatura você está lançando com esse lema, amor e verdade. Isso. Você usou duas palavras fundamentais para a política que se preocupa com a polis, com a cidade. Que exato. É o quê? Se você age com verdade e você age com amor... Transparência acima de tudo, acabou. A justiça social vai ser promovida, vai. Porque é fato. Eu tenho uma sede de justiça social, porque eu tenho uma empatia muito grande. Eu sou aquela pessoa que se o outro não estiver bem, eu não estou confortável. Então eu tenho a minha empresa, tenho a minha escola, mas ali eu transformo pessoas com a educação que eu acredito, que foi para isso que eu fundei o PH3, que é potencial humano ao cubo. Mas isso é uma leitura. O Paz e Harmonia ao cubo. Mas, na verdade, é o nome de Paulo Henrique e Heloísa Henrique, que são meus filhos. Mas depois que eu fiz a sigla, eu fiz outras leituras, justamente. Mas lá está quem pode pagar. E a massa que não pode pagar, as pessoas que não têm a condição. Então, hoje, o meu olhar para Parnamirim é defender essa política da educação para todos. Começando investindo nos profissionais. Porque se eu invisto no profissional, ele vai estar bem resolvido e ele vai transmitir aquilo que ele está sentindo. Porque ninguém leva o outro aonde ainda não foi. Ninguém não pode dar aquilo que não tem. E se eu estou estressada, eu vou emanar o estresse. Mas se eu estou bem, que eu tenho um gestor que cuida de mim, eu tenho um instituto que vai cuidar da saúde emocional do colaborador, isso vai chegar aos alunos. E muitos outros projetos humanizado que eu tenho nessa linha. Isso é muito bom. E quem faz isso? A política é o poder de gerenciar os recursos a favor do povo. E é muito corajoso da sua parte. Uma pessoa idônea, né? Eu escutei ontem um jovem de Pernambuco falando algo que eu achei fantástico. Ele falou, gente, muita gente que nunca pensou em política vai encarar porque a coragem vai brotar no coração. E o que significa coragem? Agir com amor, o coração. Agir com o coração. Porque não dá, é uma questão de sobrevivência. Se você não tiver coragem, alguém que é lá do outro lado, eu digo muito que o mal, as pessoas que não estão nem aí, elas são destemidas, não tem medo nenhum, mete a cara, faz a besteira e ainda sai rindo. E quem é do bem fica medindo, pesando, vendo se está certo, se está errado, não sei o quê. É muito temeroso quem é do bem. Exato. Então, assim, para mim, ver a tua pré-candidatura me deixa muito feliz. Primeiro motivo, você é mulher.
Eu acho que as mulheres que estão nos vendo aí, elas têm que se empoderar. Por quê? Porque as mulheres são as grandes mães. As mulheres, elas têm, eu estou falando da média, a gente sabe que há exceções em toda a regra, não falando mal dos homens também, mas as mulheres são educadas para serem gestoras. A gente precisa ser gestora do micro, que é o lar. E quem é um gestor de uma casa tem condições de gerir uma cidade, sim. Muita gente fala, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque é uma pessoa que é cuidadosa, né? Então a mulher, a gente é educada para isso, para ter um olhar maternal. Você tem que olhar todos os filhos com igualdade, fraternidade. A sensibilidade feminina, não é? Total. Então, assim, primeiro ponto que eu te dou parabéns, mulher. Eu acho que as mulheres têm que chegar. É tanto que a gente não representa nem 30%. Que é isso? Nas bancadas é verdade. Nem 30%. Nós começamos a votar. E nós somos maioria no mundo. Você vê que aqui tem 2 e tem um homem ali, olha. Nós estamos ganhando. Nós somos a maioria. Somos a maioria, né? Tá, minoria, sim, micro-minoria no parlamento. É incrível. E nós do Rio, eu não sou do Rio Grande do Norte, mas minhas raízes são daqui, meus pais nasceram aqui. E o Rio Grande do Norte é precursor, né? A gente tem aí a primeira prefeita do Brasil, o primeiro voto, a primeira prefeita Celina Guimarães, né? O primeiro voto. Anterior. Então, a mulher norte-rio-grandense, ela é um exemplo para o Brasil em relação às eleições, né? Várias vereadoras, primeiras a votarem no Brasil. Então, assim, parabéns. Eu acho que essa educação política que você vivencia na sua prática, você vai poder compartilhar com mais pessoas e vai ser um grande ganho. Se as pessoas acreditarem, porque há quem diga assim, não decola, é aprendiz. Mas o senador ontem me deixou muito confortável. Ele disse, a grande vantagem da professora Francisca é que ela não tem experiência política. E não precisa, tem que ter experiência em gestão particular para chegar e fazer no público boas ações. E você também tem gestão pública, você já foi secretária de educação, também, né? Já fui lá, eu aprendi muito. E assim, a educação, eu já tenho um PPA prontinho, que eu fiz na época e guardei uma cópia, e estou pronta para melhorar a infraestrutura, a parte de recursos e capital humano, porque eu acho que cuidar do professor, dos profissionais da educação, é cuidar da educação. Porque eu vejo quanto o meu diferencial na minha escola é cuidar humanamente, acolher os meus professores. E eles acolhem os alunos, e eles acolhem os pais. E lá é um ambiente diferente, porque eles são ouvidos. Eu não vou colocar o poder de diretora sobre eles. Eu me coloco na qualidade de ser humano, apenas eu tenho mais responsabilidades, que é responder por todos. Mas eu considero a minha equipe o meu time de trabalho. E isso não é falácia. Uns depoimentos que eu vou te mandar aqui, uma professora gravou, reflete essa verdade. Porque ser humano é amor. Quem ama não tem espaço para excluir. Não é verdade? E você falou uma coisa muito legal. O senador, por exemplo, muita gente falava isso dele, não tem experiência. Ele foi eleito o 3º melhor senador do Brasil. Terceiro melhor senador do Brasil. Por quê? Produtividade, economia, presença, entendeu? Então, todos os itens, ele no primeiro ano de mandato. Exato. Então, quer dizer, existem políticos profissionais? Muitos, né? No sentido de que profissional é para se manter ali. Sim. Mas, assim, políticos realmente eficientes, ele precisa ser um cidadão eficiente. Exato. É que nem a mãe da gente fala quando a gente vai casar, né? Quer casar com um homem de bem, veja como ele é como filho. Exato. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E você falou muito bem essa questão aí do senador, e ele é sem partido, vamos dizer assim, porque ele ajuda todos os municípios aqui com emenda. Ele não sabe nem o partido do prefeito. Pois é, então ele ajuda quando se pede e quando ele tem necessidade. Porém, o requisito, preste contas, seja transparente, senão não vem mais. E ai se não prestar contas. Não é? Ai, de quem recebeu dinheiro não prestar contas. Pois é, então nós estamos aí nesse ano eleitoral, e também eu soube que você é pré-candidata a vereadora de Natal. Isso procede? Eita. Mulheres na política? Então, eu recebi esse convite, né? E eu confesso a você que, para mim, assim, foi uma grande surpresa, porque eu nunca pensei nisso na vida, né? Eu falei, meu Deus, eu sempre fui repórter, adorava trabalhar em comunidades. Então, assim, para mim, quando era para eu fazer matéria na comunidade, meu coração vibrava. E eu fui, por muitos anos, repórter comunitária. Então, isso, de certa forma, sempre esteve comigo, mas eu nunca vi o caminho político. Por quê? Porque eu sou da geração
que não se falava em política. Política é coisa ruim, né? E aí eu comecei a entender, então existe uma manobra dos que querem se perpetuar no poder sem fazer nada, para deixar os que poderiam fazer alguma coisa achando que é ruim. Sim. Então, assim, trabalhando com o senador Stips, eu fiz a seleção dele, fiz os 3 provas, ele teve 2 provas, a entrevista com ele. Então, trabalhando com ele, eu vi que é possível, sim, uma política de verdade, sabe? Uma política séria, uma política que não fica fazendo toma lá da cá, uma política que faz o jogo certo, o jogo correto. Uma gestão profissional. Exatamente. Eu faço a questão, eu fiz um projeto que é o Gol é Seu, seja o artilheiro da sua vida. Eu faço muita questão de trazer para mim essa coisa do esporte, né? Porque a vida é assim, né? A vida é um mudar de pedras, um mudar... Você tem que olhar de um ângulo que você consiga ver os dois lados. Então, chegou esse convite para mim e eu estou conversando com algumas pessoas para ver dessa possibilidade. Meu coração, ele já viu que as pessoas do bem ou entram e fazem a diferença ou vão sofrer bastante. Porque quem não é compromissado, mete a cara e vai. Exato. E quem é do bem quer ficar na zona de conforto, sem fazer a diferença. Então eu queria aproveitar até para chamar as pessoas que estão nos assistindo para começarem a se unir também para que a gente possa fazer essa mudança, porque realmente essa mudança vai acontecer. O coronavírus está aí para mostrar que não dá para continuar tudo do mesmo jeito, não. Exato. Então, se nós, como dizia Einstein, se você quer ter novos resultados, faça algo diferente. Senão você vai continuar fazendo a mesma coisa e ter outros resultados. O que acontece? Nós somos do bem, que fica com medo, medir, não, eu não vou me sujar. Tem que perder esse medo e enfrentar. Agora, uma coisa que eu percebo é que as pessoas muito, digamos assim, centradas, verdadeiras, elas temem porque não sabem mentir. E os que geralmente se mantêm, às vezes, mentir no sentido de prometer uma coisa e não cumprir com a palavra, para enganar. Será você que está nos ouvindo ainda não percebeu que o ano da verdade não é o ano da eleição, só os 4 anos seguintes? O que se promete hoje para ganhar, você deu seu voto, acabou. São 4 anos, quer você queira, quer não. Então analise, faça como o senador Stips recomenda, pesquise a vida do candidato. Vê a história para trás. Vê a história, veja a verdade, veja a coerência, porque os bons gestores que querem entrar para a vida pública, eles realmente não têm dificuldade de se eleger, porque não sabem prometer o que não pode cumprir. E com isso fica em desvantagem, detrimento. Então, prestem atenção. Quando você, esse não está dando nada, eu não vou. Então, preste atenção na vida pregressa, que chama, né? Para ver os resultados. O que você tem a comentar sobre essa façanha que eu cometi aqui agora? Essa é fantástico, porque eu acho assim, as pessoas, dizem assim, o ruim das pessoas é porque elas querem votar em pessoas desonestas e querem que quando elas tomem o poder, elas se tornem honestas. Esse é o problema. Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas é só olhar as pessoas que estão no poder, dar uma estudada na história delas antes de elas entrarem no poder. Como é que elas eram? Como é que era a família? Se ela já era político, quantos projetos ela fez durante um ano? Qual era... o portal da transparência está aí, quem quiser vai olhar, né? Só dá uma olhadinha no portal da transparência, você já vê. Por exemplo, eu vi um vereador que ele aluga um carro por R$5 mil. Como um carro, R$5 mil o mês? Aonde isso? Isso. Entendeu? Então, assim, são vários e está no poder. Está no poder e falando de honestidade, falando de tudo. Isso. É assim, a fala, gente, eu que sou comunicadora, eu posso falar isso com muita propriedade. Falar é uma coisa, fazer é outra. Isso. É preciso você ver se existe coerência entre o falar e o fazer. Porque se existe, casou. Se não existe, é uma grande mentira. Isso. E assim, o teu lema, né? Amor e verdade. Veja se tem amor, veja se tem verdade. Se não tiver, não eleja. Porque a gente vai pagar a conta junto. O ruim é isso. O voto errado do outro, eu pago a conta junto. Recai sobre nós. Né? E aí está a nossa sociedade, né? Sem empreendedorismo, sem perspectiva. E uma coisa que muita gente não está pensando é na previdência social. Essa previdência vai entrar em colapso. Porque os nossos jovens estão sendo assassinados, a maioria. É uma dor no coração, a mãe que perde aquele filho.
é uma dor e um desenvolvimento que nós vamos perder de alcançar, porque é a mão de obra que era para estar no mercado de trabalho, está desviada dessa função. Então, nós temos que prestar atenção na educação das crianças para que o jovem tenha um futuro próspero. E isso vem trazer desenvolvimento para o país, para a economia. E essa é a dignidade. Não é dar a cesta básica. É dar dignidade para ela ganhar o seu próprio salário. Né? Então, isso é um apelo de uma educadora que vê tantas questões aí que poderiam ser feitas e está longe. Não há nem projetos, nem se fala. Né? Então, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Tem esse livro que você trouxe, fala um pouquinho. O amor, o que é? Poxa, que legal, eu peguei logo o amor para meu lema. Pois é, coincidiu com o seu lema, né? Eu vou abrir aqui uma poesia. Por que eu trago sempre poesia comigo para onde eu vou? Porque a poesia é o acesso ao coração. Né? Eu acho que quando eu lancei esse livro, eu chorava muito quando eu escrevi o poema, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou lançar um poema desse? Eu preciso primeiro botar em prática. Que é justamente o que eu falei, a coerência, né? Eu falei, eu preciso botar em prática, para depois poder lançar. E foi isso. Aí a gente começou a criar a rede Eu Sou do Amor, enfim. Mas vamos pegar uma poesia aqui para ver o que o telespectador vai escutar. Essa poesia para você. Olha só. A vida é um laboratório, território de muitas estradas, para quem quiser praticar as teorias mais elevadas. A vida é um laboratório, um atalho diário, para quem quiser praticar as teorias do mercenário. Quais ingredientes você escolherá para usar no seu laboratório? Tem a paz, tem o amor, o bem não é obrigatório. Você tem liberdade, o que quiser pode escolher, mas saiba que, para cada ação, uma igual reação vai receber. Isso, a lei do universo volta com força. Que lindo, foi bem no contexto, não é? É igual o versículo bíblico, que você abre o versículo e tem a mensagem do dia. Parabéns aí, a Gláucia, que também é escritora, é voluntária nessa rede do Eu Sou do Amor, não é? Na rede Eu Sou do Amor, que hoje está sob outra coordenação, porque como eu estou nessa possibilidade aí de ir ou não ir, eu já me afastei, né, para não misturar as coisas. Lá eu voluntária, e assim a gente trabalha com animais, a gente trabalha com adictos, a gente trabalha com mulheres, a gente trabalha com distribuição de flores, que a gente fala que é o projeto Flores do Amor. Nossa, trabalha com bibliotecas do amor, a gente faz gelatecas. Então a gente tem um trabalho assim gigante e ao mesmo tempo de formiguinha. Sim. Aquelas coisas que a gente faz bem pequenininha e que vai para que a coisa possa ganhar uma dimensão cada vez maior, né? Porque se cada um de nós fizer a nossa parte e nos der as mãos, a gente vai longe. É verdade. E agora nós vamos agradecer aqui aos nossos ouvintes. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho com o nosso patrocinador Robô Ciência. E eu deixo aqui esse minutinho para meus agradecimentos e as suas considerações finais. Tá bom. Eu gostaria mais uma vez de agradecer por estar aqui. Vou ler outra poesia para a gente ver o que essa poesia quer dizer. Olha, muito interessante. Diz assim: seus atos são fatos, são falhos ou não? Seus atos, boatos, fofocas em vão? Seus atos honrados, relatos que são? Seus atos são gratos, ultimatos, boa ação. Então, para finalizar é isso. Eu acho que o grande apelo hoje é para que a gente coloque em prática a missão que a gente veio assumir nesse mundo, que é deixar um rastro, né, de justiça social, um rastro de bondade, um rastro de amor, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, e que a gente, todas as vezes que a gente estiver pensando em nós mesmos, a gente pense assim, o que eu estou pensando para mim é bom para o outro? Porque se for bom para o outro, vai ser bom para mim. Sim. Se não, uma hora a gente vai ter que acertar essas contas. Exato. Porque, por exemplo, a gente mora em condomínios fechados, mas uma hora a gente sai na rua. Sim. E a gente encontra aquela pessoa que foi excluída, que a vida inteira foi excluída, que se tornou um marginal. Muita gente joga pedra na Geni, mas não sabe a vida da Geni. Isso. Provavelmente o filho do marginal se torna um marginal por falta de opções, oportunidades, por falta de boas escolas. Né? Eu, por exemplo, sou aluna de escola pública. Eu cheguei até aqui porque eu tive uma família estruturada. E quem não tem? E quem não tem uma família estruturada? Exato. Quem não tem, vê a mãe e o irmão passando fome, ele vai tirar. Na verdade, o que acontece? Está tirando porque não acha justo que o outro tenha e que você, né? O outro tem, eu não posso ter porque eu sou ser humano. Não diz que eu sou filho de Deus também?
Exato. Então, nessa hora, a gente tem que realmente repensar tudo, porque muita coisa está errada. Mas eu tenho uma indignação muito intensa para poder promover as mudanças necessárias, mas também tenho um otimismo grande, porque eu acredito que o mundo está evoluindo sim, apesar de tudo, a gente vai crescer. Isso. Então, agradecendo, e como você disse aí na poesia, boas ações. Encerrou com boas ações, então, muito obrigada aí ao nosso Câmara e até a próxima semana, e vamos chamar o nosso Robô Ciência. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Salve, salve, pessoal! Eu sou Alexandre Amaral, diretor da Robociência, e quero falar com vocês sobre a nova parceria da Robociência e a sua escola. Os alunos dessa escola terão acesso à tecnologia de ponta, como a impressora 3D, como o Robonal, como o kit da Lego EV3, como o próprio Arduino. Nós sempre, gente, buscamos o melhor para os nossos alunos. Então, vai ser um ano muito bacana, no qual vamos estar colocando a mão na massa e executando trabalhos de primeiro mundo. A robótica educacional é uma realidade. Hoje nós sabemos muito bem que através da robótica a gente consegue trabalhar não só informática, não só programação, mas também conseguimos desenvolver matérias como física, matemática, língua inglesa desde os anos iniciais. Através da parceria da Robociência com essa escola, nossos alunos conseguem desenvolver competências tais como liderança, trabalho em equipe, autonomia, gestão de problemas e raciocínio lógico. Os alunos que têm a oportunidade de vivenciar as aulas de robótica, eles desenvolvem habilidades e competências que favorecem o aprendizado deles. Isso desde a educação infantil, onde os eixos trabalhados são totalmente direcionados a essa etapa, que se estende até o ensino médio. É importante frisar que o desenvolvimento dos projetos respeitam as etapas de aprendizagem dos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio. E cada uma das etapas, os alunos vão encontrar novos desafios e problemas relacionados ao conteúdo visto em sala de aula. Podemos tratar, por exemplo, a educação infantil, que trabalha os eixos de matemática, linguagem, corpo e movimento, que vão ter projetos específicos para trabalhar o desenvolvimento do aluno nessas etapas, assim como o ensino fundamental 1, onde nós vamos direcionar projetos voltados aos conteúdos vistos em sala de aula de português, matemática, ciências e assim sucessivamente com o nível de fundamental 2 e também do ensino médio. Com isso, a robótica educacional, ela trabalha em conjunto com a matriz curricular da escola para criar uma nova perspectiva de aprendizagem para os alunos. Nós trabalhamos com os mais modernos kits de robótica educacional. E o seu filho vai ter a oportunidade de estar manipulando e executando trabalhos com essas ferramentas.